Brazucas no ranking, as empresas brasileiras que estão entre as mais bem respeitadas do mundo. Em nenhum momento da história corporativa mundial ter uma boa reputação foi tão valorizado como nos dias atuais. Refletir sobre os caminhos para atingir esse objetivo é um dos propósitos desta apresentação. Daniel Domeneghetti, sócio e fundador da Dom Strategy Partners, apresentará as principais descobertas do Reputation Index, estudo realizado pela consultoria que se dedica a avaliar quais são as empresas mais bem respeitadas do Brasil. Para trazer uma visão prática sobre o tema, convidamos executivos de duas organizações que aparecem com destaque no estudo, o Bradesco e a BASF. Chamou, então, ao palco, com aplauso de vocês, Daniel Domeneghetti e Gislaine Rossetti, diretora de comunicação corporativa da BASF. E agora, chegando com os aplausos de vocês também, Marcelo Noronha, o diretor executivo do Bradesco Cartões. Boa tarde, senhores. O início será com a apresentação do Daniel. Bom, boa tarde a todos. Quando o pessoal da HSM me convidou para fazer esse bate-papo com vocês, eu achei ótimo, porque há um tempo a gente vem discutindo sobre a questão da gestão no Brasil. E um tema que nos parece muito caro, a gente que tem trabalhado há muito tempo pesquisado a questão dos ativos intangíveis, é a reputação. Reputação é o tipo da palavra que todo mundo entende alguma coisa diferente do que o outro entende. A definição de reputação não é exatamente algo formatado e não é uma palavra que faça sentido na cabeça de todo mundo da mesma forma. E há 2 anos a gente resolveu investigar o que queria dizer reputação e como isso afetava e impactava as empresas. Um pouco dessa motivação veio de alguns estudos e livros e textos e interações que a gente vinha tendo. E uma frase que me chamou muita atenção há um tempo atrás que eu escutei era que reputação é aquilo que te permite comerciar, é o que causa no outro o desejo de comerciar com você. Comerciar qualquer coisa que seja. Comerciar um relacionamento, comerciar uma transação, comerciar um cartão, comerciar um produto químico, comerciar um casamento, comerciar qualquer coisa. A reputação é o que define o desejo e o interesse no outro em comerciar com você. E, obviamente, isso tem uma origem humana, mas um impacto enorme nas organizações humanas, como as empresas. E aí a gente foi buscar entender que história era essa de reputação corporativa. Isso existe de fato? Impacta de fato? Como é que acontece a reputação? E como toda empresa de consultoria é acostumada a fazer esse tipo de análise, a gente foi procurar o que existia. E quando a gente foi procurar o que existia, a gente trombou com um conjunto de conceitos muito diferentes entre si, mas nenhum suficientemente completo no nosso ponto de vista que nos mostrasse o que era a reputação corporativa de fato. E vou explicar. Não sei se vocês já viram esses rankings de reputação e de marca, por exemplo, em que no mesmo ranking você tem uma marca de uma empresa, logo embaixo você tem uma marca de um produto, depois tem uma marca de um produto, depois tem uma marca de uma empresa. Quer dizer, então, o terceiro no ranking é o Bradesco, o quarto no ranking é a Nescafé. Quer dizer, isso incomoda porque você está tratando variáveis diferentes numa mesma dimensão. Outros rankings tratavam demais a questão da imagem corporativa e deixavam de lado coisas que a gente achava relevante, eu vou mostrar para vocês. A partir daí surgiu, então, o Reputation Index Brasil, que é essa metodologia, que olha as 1000 maiores companhias em operação no país, nacionais, multinacionais, de capital aberto e capital fechado, e avalia, ao longo de 12 meses, o fluxo de valor da reputação dessas empresas. Ou seja, como é que essa conta corrente diária de reputação está sendo administrada pelas empresas, suas marcas e seus representantes. E aí a gente, então, está publicando hoje, e está, para nosso orgulho, na última matéria, na matéria da última sessão dessa revista HSM, que circula na feira, o Reputation Index com as principais empresas em reputação no Brasil. Falando um pouquinho de metodologia, eu queria o controlinho para mudar de tela. Só para vocês entenderem como é que a gente chegou nessa definição de reputação. Basicamente, a gente parte do pressuposto que reputação é o efeito relacional do outro, de você sobre o outro. E é algo que o outro atribui a você. Seja você uma pessoa, uma empresa, uma organização, quem quer que seja. Reputação não é algo que você construa
voluntariamente da forma que você planejou. É algo que, no máximo, você coordena esforços para que o outro perceba da forma como você idealizou. E isso muda a todo tempo, o dia todo, a todo momento. Portanto, partindo do pressuposto que cada companhia tem seus diversos públicos e diversos stakeholders, a reputação é a somatória da percepção desses diversos públicos acerca da operação das empresas, acerca da operação das companhias, transacionalmente, relacionalmente, em termos de posicionamento, atitude, mensagem, pontos de vista, valores, visão, princípios, com esses diversos públicos. E aí, a reputação é exógena. Vale dizer o seguinte, não faz nenhuma diferença se você aceita ou não ser cotado e ser avaliado do seu ponto de reputação. Isso é inerente ao seu ato de existir, porque o outro faz isso com você. Portanto, a sua marca, não te pertence. E aí, quando a gente evolui para... Esse aqui está com delay, eu aperto aqui, está... Agora eu peguei o timing, vou contar até 3. A gente, então, ao contrário dos rankings que olhavam muito para aquele pilar cinza de imagem, a gente construiu nossa avaliação no Reputation em 2 pilares, imagem corporativa e credibilidade corporativa. E é fácil entender a diferença. Imagem corporativa está olhando os ativos de efeito, aqueles ativos que são perceptíveis de forma ampla, porque a empresa comunica e eles estão aí para isso, nos diversos stakeholders, como, por exemplo, marcas, relacionamento com clientes e consumidores, canais, interação com os diversos stakeholders, lideranças, inovação, tudo aquilo que aparece de forma a compor a imagem da companhia. Mas tem um outro lado que a gente costuma dizer e chamar de lado chato, que é o lado que muitas vezes é esquecido nessas análises, porque a gente não está falando de reputação de marca, mas de reputação corporativa, que é o lado da credibilidade. E aí outros ativos igualmente importantes, mas menos sexys, como governança, por exemplo, como qualidade de gestão, como sustentabilidade, compõem esse outro pilar, esse outro lado do que a gente chama de reputação corporativa. E aí, em cima de KPIs, de indicadores em todos esses quesitos, são, na verdade, mais quesitos por pilar, eu só estou dando 3 de cada para contextualizar, a gente, então, vai diariamente monitorando a conta corrente e reputação dessas empresas, até fazer o acumulado do ano e publicar o Reputation Index. Uma coisa interessante de perceber é que para companhias abertas, 3. Para companhias abertas, existe um terceiro layer, uma terceira camada de análise, que é a performance dessa companhia nos mercados de atuação dela, nos mercados de capitais, por exemplo. Porque outros stakeholders com outros interesses entram na conta e entram na soma. Então, a gente, para as companhias abertas, tem um terceiro pilar de análise, que é justamente a performance no mercado de capitais. Então, a gente está falando de um processo que monitora as 1000 maiores empresas, olhando imagem, olhando credibilidade e olhando performance no mercado de capitais. Em outras palavras, o que é percebido tem valor? Se tem, este valor é percebido? Se é percebido, ele está precificado? Se está precificado, a companhia está reinvestindo nos ativos que reconstroem diariamente essa percepção? Porque não adianta nada você construir um efeito de reputação momentâneo e se perder com o tempo. A gente vive na era da celebrização. Até escrevi um artigo outro dia que o pessoal da HC publicou, chamando de efeito Britney Spears, né? Que é aquela história de que a marca ela é absolutamente relevante e é bombástica, e daqui a 6 meses ela está no lixo, e dali a 6 meses ela ressurge, e depois que ela ressurge ela significa outra coisa que ela não significava, e assim vai, né? E aí a gente então olha as companhias nesse diapasão. Para fechar a questão e passar a bola para a Gislaine e para o Marcelo. Se quiser explicar o Reputation Index de forma clara, quando a gente está no pilar da imagem, a pergunta é assim: você compraria um produto dessa empresa? Compraria um serviço dessa empresa? Recompraria esse produto? Indicaria esse produto para tua mãe, para o teu filho, para o teu pai, para o teu irmão? Se a resposta for sim, você tem uma boa imagem corporativa. A segunda questão, que é a da credibilidade, a pergunta muda um pouco. Você compraria uma ação dessa empresa? Você mandaria um currículo para trabalhar lá? Estando trabalhando lá, você ficaria nessa empresa ou sairia na primeira proposta? E por aí vai. São perguntas de cunho diferente. E é assim que a gente faz todo o monitoramento do Reputation. Detalhe, e dá para citar, porque agora a empresa não é mais como era, foi uma empresa que foi comprada, a gente chama
a duplicidade, ou esse dilema dessa pergunta de efeito Parmalat, né? Então, se há 6 meses atrás, 1 ano, a gente perguntasse para a maioria das pessoas aqui na feira inteira, você compraria um leite Parmalat, um produto Parmalat? Recomendaria esse leite para sua mãe? Recompraria esse leite? Provavelmente, a resposta de mais 50%, 60%, 70% das pessoas é compraria. Parmalat é sinônimo de categoria, leite de caixinha, bababá. A segunda pergunta é, você compraria uma ação da Parmalat? Seria trabalhar na Parmalat? E essa pergunta derruba por terra radicalmente o conceito de reputação calcada em imagem. Porque a reputação calcada em imagem colocaria a Parmalat muito bem no ranking, pelo menos, de derivados de leite, ou de laticínios, tá certo? E nitidamente era uma empresa que não tinha reputação corporativa. Podia ter reputação de imagem de marca, mas não reputação corporativa. Esse é o exercício. E aqui está o... você pode poder mudar para Corinthians. Que é o meu caso, né? E aí está aqui o resultado do Reputation, né? A Ambev foi a companhia primeira posicionada e o Bradesco a segunda companhia posicionada no ranking de reputação. E isso leva em consideração todos esses vetores que eu passei para vocês. O ranking do ano passado também está disponível na revista, enfim, vale a pena comparar, é curiosíssimo, porque como uma conta corrente diária, provavelmente se a gente fechasse esse resultado com 6 meses, o resultado seria diferente do que ao fechá-lo com 12 meses. Mas o mercado de capitais é assim, né? A vida do modelo que a gente tem de mercados integrados, calcados em percepção, é assim. Você faz uma coisa em abril, uma coisa, faz outra coisa em setembro, é outra. Esse aqui é o resultado da análise de setembro, e aí o Reputation Index publicado em exclusividade pela HSM, motivo que muito nos honrou, e aqui as top 50 em operação no Brasil. Deixando claro que quando a gente fala de brazucas em operação, quando a gente está falando de multinacional, é gestão brasileira, com profissionais brasileiros, numa companhia de origem internacional.